Ainda com base na palavra que nós estamos estudando aqui, na lista das obras da carne, Paulo está falando das iras, né? Eu gostaria de hoje transmitir uma mensagem bem prática sobre como lidar com essa obra da carne, como lidar com a ira. Eu gostaria de ler, assim, Efésios 4, os versos 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Mais uma vez, nós já vimos, né, semana passada, e eu vou lendo de novo. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, eu peguei digamos assim, essas meditações me inspiraram num caderno de aconselhamento bíblico. São vários cadernos, né, que foram editados pelo Seminário Palavra da Vida, e ali tem alguns conselhos práticos, e eu me baseei nesses cadernos, né? Então, imagina aqui, irmãos, que vocês estão presos no engarrafamento. Vocês estão atrasados para um compromisso muito importante. Talvez você tenha marcado uma consulta médica há uns 2 meses no SUS, né? e você está atrasado para essa consulta. Talvez você esteja indo para fazer uma prova da faculdade. Talvez você tenha marcado um encontro com um comprador, você planejou uma venda, marcou um encontro com um comprador e essa venda lhe daria uma boa comissão no seu trabalho e você também pode estar, em vez de chegar atrasado. Né? Talvez você tenha marcado com seu namorado, com sua namorada, com seu marido, com sua esposa, um encontro romântico, né? E faltam 5 minutos para a hora marcada e você está a 5 quilômetros do lugar que você precisa chegar e o trânsito está parado há 10 minutos e, pelo visto, nem sinal de o trânsito se mexer, se mover. Qual é a sua reação? O que você sente nesse momento? Normal, como eu já fiquei muitas vezes, né? Ficar resmungando, né? Desgostoso, tenso, irado, iracundo. E você não se esquece de Deus. Frequentemente a gente não lembra que é crente nessa hora. Então gostaria que a gente examinasse aqui essa situação por 8 ângulos bíblicos, digamos assim. Em primeiro lugar, o primeiro ângulo, digamos assim, é pare e pense. O que está acontecendo? Eu estava tranquilo, até que vi ali à frente o trânsito todo parado. Estou aqui há 10 minutos, o trânsito não se mexe. Né? Eu parei, mas o meu relógio continua a andar. O ponteiro não parou. Né? E eu cheguei à conclusão de que eu vou chegar bem atrasado ao meu compromisso. Estou ouvindo agora aqui o rádio e a notícia é que a prefeitura resolveu consertar o asfalto dessa rua justamente nessa hora. Segundo lugar, como que eu reagi a isso tudo? O que se passou na minha mente? Em primeiro lugar, eu mandei a prefeitura para o inferno. Não é? Segundo lugar, eu também mandei os responsáveis pela obra para o mesmo lugar. Terceiro lugar, eu comecei a me recriminar. Que droga! Né? Por que eu não saí mais cedo? Por que eu não pensei nisso? Estou no Brasil, né? Tudo pode acontecer. Lembrei uma vez na notícia do jornal, um empregado que chegava frequentemente atrasado na firma e botava a culpa no trem da Central do Brasil. Né? E aí ele entrou na justiça, falando de justiça, né? Contra a dispensa por justa causa, o juiz negou o provimento ao pleito dele, dizendo que ele tinha que levar em consideração que o trem atrasa mesmo. Não é?
Então, eu também tenho que levar em consideração o trânsito. Por que eu não levei isso? Né? Por que eu não fui por outro caminho? Eu fiquei angustiado. E agora? Como é que eu vou conseguir outra venda igual àquela? Ou e agora? Como é que eu vou marcar uma nova consulta? Vou esperar mais 2, 3 meses para ir ao médico. Né? E agora? Meu namorado, minha namorada, meu marido, minha esposa, vai ficar zangado. O tempo passa e eu começo a me sentir tenso, a boca fica seca, né? A cabeça dói, o suor aqui se alastra, às vezes dá uma dor de barriga, né? Isso tudo por dentro e por fora. O que acontece? Em primeiro lugar, eu colo no carro da frente, né? Eu não deixo ninguém passar na minha frente, né? Eu buzino de forma agressiva. Eu ligo o rádio, desligo o rádio, mudo de faixa, eu abro o vidro, faço um gesto, né, agressivo, eu dirijo como um louco quando o trânsito permite. Terceiro ângulo, quais são as minhas motivações? Aqui duas perguntas básicas que a gente faz. No que eu realmente creio? Minhas crenças básicas. Segundo, o que eu realmente quero? O que eu realmente desejo? Essa ira que eu estou sentindo, todas essas coisas que estão borbulhando dentro de mim, de fato, foram causados pelo trânsito? Todos esses sintomas foram causados pelo trânsito? Vamos fazer aqui um exercício. Imagina que você quisesse, na verdade, evitar o compromisso. Digamos que você está se dirigindo para fazer uma prova da faculdade e você não está preparado para essa prova, e se você não chegar em tempo, você vai ter uma segunda chamada. Não seria uma boa desculpa para evitar o compromisso? Você, em vez de estar zangado, provavelmente você estaria alegre. Em vez de você estar irado, você provavelmente estaria feliz. Então a gente vê que digamos assim, a alegria pecaminosa por evitar uma responsabilidade, no caso aqui, algum encontro que você não gostaria de ter, ela raramente é levada em conta pela gente, por nós. Mas a Bíblia fala de ira pecaminosa, de alegria pecaminosa. Ela fala dos ímpios rindo e se alegrando quando o povo de Israel está sendo punido por Deus. E Deus os pune por causa disso. Porque vocês disseram bem feito, haha, bem feito. São punidos. Isso vem do nosso coração pecaminoso. Então a gente precisa lembrar uma coisa que volta e meia eu digo aqui. Não é o que vem de fora que nos contamina, mas é o que sai de dentro que nos contamina. Por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou irritado do jeito que eu estou? Talvez, né? Porque eu quero chegar aonde eu quero, na hora que eu quero. O que significa isso? Controle. Eu quero ter esse controle. Ou talvez, o que o meu cliente vai pensar? Temor aos homens, talvez. Ou, talvez, poxa, eu quero muito essa comissão por essa venda. Então, mais uma vez, já falamos sobre isso. Quando os nossos anseios, o eu quero, ou quando, talvez assim, algumas premissas falsas, eu preciso, né? Eu necessito, governam a nossa vida, então essas coisas, elas produzem o que a gente pode chamar de ira pecaminosa. Se Deus governa de fato a minha vida, então todos esses anseios naturais,
eles estarão subordinados ao senhorio de Jesus, ao senhorio de Deus. Então, talvez, diante dessa situação, nós poderíamos sentir aqui talvez um breve desapontamento, mas nós não estaríamos, digamos assim, pisando no pecado, chafurdando no pecado. Quarto ângulo aqui. Quais são as prováveis consequências desse meu estado de ânimo, dessa minha irritação, dessa minha ira pecaminosa? Talvez eu, por dirigir dessa forma, eu dê uma batida na traseira do carro que está à minha frente. Talvez um gesto agressivo que eu faça, quando eu abaixo o vidro, redunde num murro na minha cara, ou até mesmo num tiro. Talvez eu chegue ao meu compromisso tão perturbado que o que eu pensava que ia acontecer, acontece ao contrário. Eu faço uma má prova, não faço a venda, acabo brigando com a minha mulher ou com... Né, querida? Quinto ângulo. Como nós podemos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso? O que nós precisamos lembrar como cristãos? Basicamente, acima de tudo, o beabá, o básico é que Deus está sempre presente, Ele é onipresente. E Ele, como nós, calvinistas bons que nós somos, sabemos que Ele controla essa exata situação pela qual nós estamos passando, como Ele controla qualquer outra situação que nós enfrentamos. Isso é verdade? Então, como calvinistas que nós somos, nós precisamos, irmãos, como eu sempre gosto de dizer, acabar com o nosso orgulho. Um calvinista orgulhoso é o maior contrassenso que existe. Então, eu preciso dizer, lembrar para mim mesmo que eu não fui feito para controlar o mundo. Eu não fui feito para controlar as circunstâncias nas quais eu me encontro. Eu não fui feito para isso, mas eu fui feito para aprender que o meu Deus está no controle de todas as coisas. E quando eu estou preso no trânsito, isso vem dele. E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, e por isso eu posso concluir que Deus está preparando alguma coisa boa para mim ali, por causa dessa circunstância e nessa circunstância. E o bom, talvez, o maior bem que nós podemos obter dele, o propósito maior que Deus tem para nós, ele já continua dizendo na sequência de todas as coisas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É me transformar na imagem do seu Filho. É me formar dentro de mim o caráter de Jesus, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. É fazer de mim uma pessoa tardia em irar-se, tardia em falar e pronta para ouvir e confiante nele em todas as coisas. E a Bíblia nos diz que nós devemos dar graças por todas as coisas e em todas as coisas. Nós já aprendemos. É fazer de nós um instrumento da sua paz, um pacificador e não um briguento. Eu não gosto de ter o meu compromisso estragado. Mas agora Deus está me dando a oportunidade, agora aqui no meio desse trânsito, de ser uma pessoa diferente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que nós podemos pensar e lembrar é que, como nós também, como reformados que somos, e damos muita importância à lei moral de Deus, que a lei de Deus tem algo a me dizer a respeito de como eu me comporto em momentos como esse. Lembra do resumo da primeira tábua? Ame ao Senhor de todo o teu coração. Esse mandamento, ele lança luz sobre o meu coração, que frequentemente me engana, é enganoso. Será que eu estou amando algo no lugar de Deus?
Eu fiquei irritado. Por quê? Porque eu gosto de fazer as coisas à minha maneira. Porque eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Porque eu não gosto de imprevistos. Eu gosto de controlar as coisas. Porque talvez eu precise conseguir a aprovação dos homens. Porque eu amo obter mais dinheiro. Ou eu amo obter saúde. Ou eu amo obter amor. Todas essas coisas nós amamos no lugar de Deus. Essa é a primeira tábua. A segunda tábua diz: ame o teu próximo. E esse segundo mandamento, como o primeiro ilumina meu coração, esse segundo ilumina as minhas atitudes. E, no caso, as minhas atitudes pecaminosas enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou no volante. O primeiro mandamento me diz para amar e também para confiar em Deus, né? E temer e buscar a Deus. Então eu posso confiar na provisão financeira dele. Eu posso confiar que ele me dá a saúde, ou que ele me dá uma grande família amorosa, ao invés de eu ficar cobiçando essas coisas. E o segundo grande mandamento me diz que eu posso ser um pacificador no trânsito, que eu posso deixar alguém passar à minha frente, que eu posso, se possível, ligar para aquela pessoa que está me esperando e dizer o que está acontecendo e remarcar o compromisso. Ou seja, irmãos, o segundo mandamento está me dizendo que naquela situação eu posso ser paciente e dar bons frutos, em vez de manifestar a obra da carne. Então a Bíblia me diz que ao me comportar desta maneira, eu estou sendo achado em falta. Eu fui pesado na balança, como o rei Belsazar, e achado em falta. Que eu pequei, violando as duas tábuas da lei. Reparem, um incidente de trânsito está me ensinando muita coisa. Mas a Bíblia também diz, nosso Deus nos diz, que nós não precisamos continuar dessa forma. Ele nos aceita como somos, ele nos perdoa os nossos pecados, mas ele nos faz avançar na estrada da santificação, no despojar das obras da carne, no revestir do fruto do Espírito, no despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Jesus me perdoa os pecados, ele me justifica, mas ele também me faz ser diferente, ele me capacita a ser diferente. Então ele pode me dar essa graça, como nós vimos, nós somos incapazes, mas ele é capaz de agir de uma forma diferente, de ser pacíficos, de sermos generosos. Então a Bíblia está me dando aqui, irmãos, as informações e a sabedoria para aplicar a vontade de Deus a essa situação específica. Eu, dentro do carro, ao volante, parado num engarrafamento e atrasado para os meus compromissos. Sexto ponto, sexto ângulo dos 8. O que eu preciso então fazer, irmãos? Reparem, eu submeti o meu comportamento ao teste da lei de Deus e fui achado em falta. Eu percebi que a minha ira se revelou pecaminosa. Então, o que eu devo fazer quando eu sei que eu estou pecando? Eu devo cair em mim mesmo, me arrepender, pedir perdão, deixar essas obras da carne e me voltar para Deus. Eu preciso entender que o congestionamento não é um mal moral que requer que eu fique irado. Então eu posso dizer, sentado ali naquele banco, obrigado, Senhor. Eu posso ser grato a Ti, ainda que esteja parado aqui. Obrigado pelo Teu Evangelho, que foi ao meu encontro na minha necessidade. Sétimo lugar, penúltimo. Como que eu devo agir se eu me encontrar numa situação em que a minha impaciência tenda a brotar? Reparem, irmãos, que o verdadeiro arrependimento, ele inevitavelmente nos leva a mudar conceitos.
a rearrumar a forma como nós pensamos. E mudando os nossos conceitos, rearrumando a forma como nós pensamos, nós mudamos e rearrumamos as nossas reações e as nossas emoções. A fé vem primeiro aqui, e ela afeta depois aqui o coração, mente e coração. Então, quem sabe, talvez eu possa, antes de qualquer coisa, dar uma respiração profunda, né? E relaxar, e confiar, lembrar, relembrar, trazer ao meu pensamento que Deus, de fato, controla todas as coisas. Que Deus tem bons frutos para me dar. Quais seriam esses? No caso, ser um motorista cortês, amigável. Significa que eu não vou ficar colado no carro da frente. Significa que eu não vou dirigir agressivamente. Significa que eu não vou cair na armadilha de novo e ficar preso num caos emocional dentro de mim, produzido pelo meu pecado. Significa que eu não vou fazer nenhum gesto impensado de ira, né? Significa que, em lugar da ira, da ansiedade, do descontentamento, eu posso, sim, ter paz, e aquela paz que Deus me promete, que excede todo entendimento. E que é o resultado de viver à luz do Evangelho, de trazer à mente, na hora da necessidade, aquilo que o Evangelho me diz, que ele me instrui. Hoje pegamos um engarrafamento bem grande, né, Sara? Vindo para cá. Eu não ouvi a mocinha do Google, eu disse, não, vou pelo caminho que eu sempre vou. Ela me mandou ir para outro caminho, mas eu, não, vou pelo caminho. E baita engarrafamento. Ponte toda engarrafada, até chegar na ponte, Avenida Brasil, tudo engarrafado, tudo engarrafado. E é interessante, não fui eu, mas carros à minha frente, em dois momentos, em duas situações diferentes, pararam em lugares que não era para parar, para deixar pedestres passarem. No primeiro caso foi uma mãe com filhos. Os carros pararam e passou. E depois, isso foi no Rio, e mais adiante, também, lá na subida da caixa d'água, os carros já andando uma determinada velocidade, pararam também para passar uns senhores idosos, né, ali na subida do Caramujo. E eu fiquei, puxa, que bom. Quem sabe que o brasileiro está aprendendo, né? Há esperança. Senhor, derrama o teu espírito sobre o nosso povo, que ele seja realmente um povo moral. Fiquei contente. Finalmente, o oitavo, irmãos. Quais são as consequências da fé e da obediência, da submissão a Deus? Fora esses benefícios interiores, né? Interiores, esses benefícios de você realmente poder ter paz no meio do caos, evitar um para-choque amassado, né? Evitar um queixo quebrado, evitar até mesmo um assassinato, um tiro. Quanta gente fica aleijada ou morre em brigas de trânsito? Então, em lugar de nós termos um dia, digamos, arruinado, esse dia pode ser transformado em um dia significativo, em que nós aprendemos a nos conformar um pouquinho mais à imagem do nosso Senhor Jesus, onde eu aprendi um pouco mais como as coisas podem funcionar dentro de mim quando eu me submeto a Deus, como os meus sentimentos, em vez de estarem desarrumados, eles se arrumam à medida em que o meu pensamento se arruma na direção do nosso Senhor. Talvez a gente se pergunte, né? Tudo bem com o trânsito, mas e quando outras situações mais sérias provocam a nossa ira? Os princípios são os mesmos, né? A mesma perspectiva bíblica, as mesmas verdades bíblicas sobre o nosso coração, as mesmas soluções, né? Para terminar, irmãos, essas atitudes, elas não criam o céu. A Bíblia não nos engana a respeito disso. Existem lágrimas que não serão
consoladas nesse mundo. Existem feridas que não serão saradas nesse mundo. Existem inimigos nossos que não serão vencidos até o último dia. Então, essas nossas atitudes, elas não irão criar o céu, mas elas podem sim nos dar um vislumbre dele. Podem sim provocar no meu interior uma amostra do céu. Mesmo que ainda as coisas não estão correndo como nós gostaríamos que corressem, né? Mesmo que ainda o último inimigo de Cristo não tenha sido vencido, colocado debaixo dos seus pés. Mas eu aprendo um pouquinho mais que no dia, né, em que eu estiver com Cristo, eu serei como Ele. Por enquanto, eu posso ser numa escala bem menor, mas mesmo nessa escala bem menor, nós podemos provar essa alegria do céu, mesmo num congestionamento que foi mandado por Deus com o propósito de nos tornar mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus. E assim, que possamos, no lugar da ira, ter paz. No lugar de ser guerreiros, ser pacificadores. Que nós tenhamos, irmãos, essa bem-aventurança de nos despir da ira pecaminosa e nos despir daquele espírito manso e tranquilo que é precioso aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe. Pai Celeste, que essa simples mensagem, Pai, possa colar no nosso coração, na nossa mente, fazer parte, Senhor Deus, da nossa estrutura de fé e que, no momento certo, a espada do Espírito possa, antes de vibrar em qualquer direção, que vibre na direção do nosso próprio coração, sondando, Senhor Deus, os pensamentos e as intenções mais profundas do nosso ser, discernindo, Senhor Deus, tudo aquilo que está escuro a nós mesmos, Senhor Deus, que o Senhor mesmo traga à tona, para que possamos olhar para elas, Senhor Deus, dizer, não te agradam, pedir, tira de nós, nos arrepender do nosso pecado, Senhor Deus, e confiar que o Senhor haverá de nos transformar um pouco mais na imagem do teu Filho Jesus. E assim, de glória em glória, Senhor Deus, que possamos nos conformar ao caráter do nosso Senhor, que morreu por nós, que se humilhou na cruz em nosso favor. E assim, Senhor Deus, que tenhamos todos nós o mesmo sentimento que houve no nosso Senhor e vivamos aqui, Senhor Deus, como sal da terra e como luz do mundo. Para a glória, para a honra e louvor do teu santo e excelso nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre.